Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 67 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 67. A vara de Arão e o sacerdócio. Leituras do dia. Números 17 a 18, Lucas 22, Jó 35. Números, capítulo 17. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. Então a vara do homem que eu escolher florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então disseram os filhos de Israel a Moisés: Eis aqui nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Leitura de Números 18. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós as iniquidades concernentes ao santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós as iniquidades concernentes ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, porém tu e teus filhos convosco estareis perante a tenda do testemunho. Farão a sua obrigação para contigo e para com toda a tenda, porém não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o serviço dela, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados em dádiva ao Senhor a vós, para administrar o serviço da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo administrareis o vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que está para dentro do véu. Nisto ministrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio como dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá.
Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas, não das queimadas. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela expiação da culpa que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo homem as comerá, santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas de movimento dos filhos de Israel. A ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, dei-as por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo o que abrir a madre de toda a carne que oferecerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos do homem resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás desde a idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 siclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geiras. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabro não resgatarás. Santos são. O seu sangue espalharás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a sua carne será tua como o peito da oferta de movimento e como a coxa direita. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra não terás herança, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o serviço da tenda da congregação e levarão sobre si a sua iniquidade. Isto será estatuto perpétuo nas vossas gerações, e no meio dos filhos de Israel os levitas não terão herança. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, dei-os aos levitas por herança, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel não terão herança. Disse o Senhor a Moisés: Também falarás aos levitas e dir-lhes-á: Quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-á a vossa oferta alçada como grão da eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada ao Senhor, de tudo o melhor delas, a sua santa parte. Dir-lhes-á mais: Quando oferecerdes o melhor delas, como oferta alçada, contar-se-á isto aos levitas como produto da eira e como produto do lagar. E comei-o em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vosso salário pelo vosso serviço na tenda da congregação. E não levareis sobre vós pecado, quando delas oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Leitura de Lucas 22. 1. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, a que se chama Páscoa. 2. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como o matar, porque temiam o povo. 3.
Entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. 4. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e com os capitães sobre como lhe o entregaria. 5. Eles se alegraram com isso e combinaram em dar-lhe dinheiro. 6. Ele concordou e buscava uma boa ocasião para lhe o entregar sem alvoroço. 7. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. 8. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. 9. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Ao entrarem na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. 12. Ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. 13. Indo, pois, eles, acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. 15. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. 16. Pois vos digo que dela nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. 18. Porque vos digo que desde agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. 21. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem está sendo traído. 23. Então eles começaram a perguntar entre si qual deles o que estava para fazer isto. 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. 25. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me conferiu um reino, eu vô-lo confiro, a fim de que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. 33. Mas ele lhe respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. 34. Mas Jesus disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. 35. E lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Mas agora, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito:
Ele foi contado com malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. 38. Então eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. 39. A seguir, saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. 40. Chegando àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. 41. E ele se afastou deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. 45. E levantando-se da oração, veio para os discípulos e os achou dormindo de tristeza. 46. E disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o que se chamava Judas, ia adiante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. 48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? 49. Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, ferilemos a espada? 50. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. 51. Mas Jesus disse: Deixe-os, basta. E, tocando na orelha daquele homem, o curou. 52. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? 53. Todos os dias, estando eu convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas agora é a vossa hora e o poder das trevas. 54. Então, prendendo-o, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. 55. Tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e estando juntos, assentou-se Pedro entre eles. 56. Certa criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. 57. Mas ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. 58. Um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. 59. E tendo passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. 60. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E, imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. 62. E saindo dali, chorou amargamente. 63. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, dando-lhe punhadas. 64. E vendando-o, perguntavam, dizendo: Profetiza, quem é que te bateu? 65. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e conduzindo-o a seu sinédrio, lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Respondeu-lhes: Se eu vo-lo disser, não crereis. 68. E se também vos interrogar, não me respondereis, nem me soltareis. 69.
Desde agora estará o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso Deus. 70. Então disseram todos: Logo tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: Vós dizeis que eu sou. 71. Eles, porém, acrescentaram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Leitura de Jó 35. Prosseguiu Eliú e disse: É isso que entendes por direito? Ou dizes: A minha justiça é maior que a de Deus? Pois dizes: Que me aproveita? Que proveito tenho mais do que se eu tivera pecado? Eu te darei respostas, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as nuvens, como são mais altas do que tu. Se pecares, que efeito causas contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe fazes? Se fores justo, que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça, isso aproveitaria ao Filho do Homem. Por causa da grande opressão, os homens clamam por socorro por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: Onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam ali, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certamente, Deus não ouve a vaidade, nem para ela atenta o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que não o vês, a causa está perante ele, portanto, espera nele. Mas agora, porque a sua ira não castiga, e ele não dá muita atenção à transgressão, por isso Jó em vão abre a boca, e sem ciência, multiplica palavras. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Números 17 e 18. A confirmação divina do sacerdócio de Arão. As 12 varas são colocadas na tenda, e a vara de Arão floresce, produzindo flores e amêndoas, confirmando que Deus escolheu a tribo de Levi para o sacerdócio. A vara é guardada como sinal contra os rebeldes. O capítulo 18 detalha as responsabilidades e privilégios dos sacerdotes e levitas. Os sacerdotes, Arão e filhos, são responsáveis pelo santuário e altar. Os levitas o servem. Os sacerdotes recebem as ofertas sagradas como sustento. Deus declara a Arão: Eu sou a tua porção e a tua herança. Os levitas recebem os dízimos como herança, e deles devem oferecer os dízimos ao Senhor. Lucas 22. A conspiração para matar Jesus e a traição de Judas. A preparação e celebração da última ceia, onde Jesus institui a nova aliança em seu corpo e sangue. A discussão entre os discípulos sobre quem é o maior, e Jesus ensina sobre a grandeza no serviço. Jesus prediz a negação de Pedro e ora por ele. A agonia no Getsêmani, a prisão, a cura da orelha do servo, o julgamento perante o sinédrio, a negação de Pedro e seu choro amargo, e as zombarias. Jó 35. Eliú continua seu discurso, argumentando que as ações humanas, justiça ou pecado, não afetam a Deus, mas sim os outros homens. Ele acusa Jó de falar arrogantemente e de não buscar a Deus em meio ao sofrimento. Eliú sugere que Deus não responde ao clamor dos orgulhosos. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a confirmação do sacerdócio escolhido por Deus, vara de Arão, a nova aliança no sangue de Cristo, Lucas 22, e a futilidade de questionar a Deus com arrogância, Jó 35. Reflita. 1. A vara que floresceu. Deus confirmou sua escolha de forma inquestionável. Em sua vida, como você tem buscado a confirmação da vontade de Deus? Você confia que Ele confirma aquilo que realmente vem dele? 2. Sinal para os rebeldes. A vara de Arão foi guardada como sinal para os rebeldes. Em sua caminhada, você tem sido rebelde à vontade de Deus revelada ou tem se submetido à sua autoridade? 3. Eu sou a tua porção.
Deus disse a Arão que ele mesmo seria sua herança. Isso é uma das declarações mais preciosas da Bíblia. Sua maior herança é Deus, ou você busca herança em bens, posições e pessoas? Faça de Deus a sua porção hoje. 4. A nova aliança. Na última ceia, Jesus instituiu a nova aliança em seu corpo e sangue. Você vive à luz dessa aliança com gratidão e fidelidade? Participar da ceia do Senhor tem sido um momento de profunda comunhão e memória para você? 5. Servir como Jesus. Os discípulos discutiam sobre quem era o maior, enquanto Jesus estava prestes a morrer por eles. Jesus os ensinou que a verdadeira grandeza está em servir. Você busca grandeza aos olhos dos homens ou aos olhos de Deus? Tem servido como Jesus serviu? 6. O olhar de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando Jesus olhou para ele, Pedro chorou amargamente e se arrependeu. Jesus não olha para nós com condenação, mas com amor que restaura. Você já experimentou o olhar de Jesus que traz arrependimento e restauração? Há algo que você precisa confessar a Ele hoje? 7. Arrogância no sofrimento. Eliú acusa Jó de falar com arrogância. Quando você sofre, sua postura é de humildade ou de acusação contra Deus? Lembre-se, Deus é soberano e justo, mesmo quando não entendemos. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.